E bem-vindos a mais um Ponto de Partida. Eu sou Marcos e estou aqui com Júnior Massa Bruto. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E com o Talion. Se você acompanha os nossos quadros mensalmente, você vai conhecer os mangás que a gente vai comentar agora. No ponto de partida de hoje, Spy Family, Kaiju Number 8 e Dan Da Dan. Bom, a Jump Plus ela tem um início bem antigo até, desde 2014 ali. Basicamente ele veio com 30 mangás e que algumas foram lá para Jump Live, que é a versão digital da Jump da época, né? E, enfim, teve muito entrave, teve muita coisa. A revista digital acabou sendo muito adaptada diversas vezes ali, né? E chegou que ali pra 2016, 2015, por aí, foi quando a gente tinha mangás. 3 mangás que eram bem populares já, que era o Fire Punch, o Shumatsu no Harem e o Kanata no Astra. Mas não são desses que iremos falar, e sim nós vamos citar sobre 2019, que foi o ano que essa plataforma de fato tremeu, que foi quando começou a serialização de um autor que lançou vários one-shots que a gente já conta aqui no canal, que são a Spy, Rengoku no Ashi, Ishinotsumi, enfim, algumas outras, que é, claro, Spy Family. Tu falou que esse pode ser o mangá que começou o ciclo da gente pensar propriamente que a Jump Mais é uma revista que combate as outras, uma revista a ser respeitada, uma revista bem famosa. Tu obviamente mencionou Fire Punch, Kanata no Astra, Shumatsu no Harem como mangás que foram famosos. Foram. Só que o que eu acrescento de Spy Family e dos outros que a gente vai falar aqui é que eu acho que esses mangás conseguiram furar a bolha mangá. No sentido de que o Fire Punch foi famoso em publicação, né? Mas acho que o Fire Punch só ficou conhecido mesmo depois do estouro Chainsaw Man, entende? O Spy Family, mesmo antes do anime, já tinha muita gente que lia esse mangá. Já tinha muita gente que não era necessariamente... Sabe aquele tipo de otaku que mais vê anime do que lê mangá? Sei. E sei lá, talvez só lê o mangá pra saber o que tá acontecendo em One Piece ou em um outro mangá. Esse tipo de otaku teve interesse em Spy Family também. Então é por isso que eu digo que ele furou a bolha, entende? Quando eu fui ver as obras dele que ele tinha trabalhado, né, tinha sido assistente, a que mais me impressionou, assim, foi Blue Lock, né, porque é quase contemporâneo a Spy Family, Blue Lock. Tudo que a gente comenta também, né, aqui. Me parece um estilo completamente nada a ver com que ele seria assistente, né? E dá pra entender, assim, por que fez sucesso o Spy Family, porque ele já tinha uma grande experiência ali nos mangás que ele trabalhou, né, cara? Desde Blue Exorcist, Attack on Titan, até Blue Lock, então eu acho até surpreendente que ele não tenha feito mais sucesso antes. E só mencionando aqui todo mundo em ordem, falou isso também no one shot que a gente teve do Endo Tatsuya, né? Só que eu queria falar em ordem, o tanto de gente que ele trabalhou como assistente, isso porque eu não vou mencionar todo mundo ainda, tá? Ele foi ex-assistente do Kano Yasuhiro, que fez Loop, do Nishi Yoshiyuki, que fez Morryuto Hoji, do Kakuryuji, que fez Ayashimon de Gokuraku, do Fujimoto, que fez Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back, Sayonara Eri, do Nomura Yusuke, que fez Blue Lock. Todos esses mangás a gente comentou no WJB de alguma forma, seja em podcast ou em live. Além de ter sido assistente do Isayama com Shingeki no Kyojin, né, cara? Então, o cara é rodado como assistente para poder criar uma obra como Spy Family, entende? Muito impressionante isso. E, cara, eu acho que... Já puxa... A gente tá falando das one-shots dele agora há pouquinho. Cara, é louco como o capítulo 1, você já percebe que ele é, tipo assim, um mix de tudo que ele escreveu antes, né, cara? Tipo, tem todas as características aí, tudo que tá antes. O design da Anya, a ideia de ser de espiões, o negócio da telecinese, então tinha tudo aqui, cara. É muito engraçado isso. Eu não tinha lido Spy Family, não li, né? Eu só li esse primeiro capítulo quando a gente fez o One Shots, propriamente, né? Aí, só com aquilo ali, eu já sabia que ele tinha tirado coisa. Agora, lendo propriamente pelo capítulo, tu consegue ver bem mais claro isso do... Tu entendendo a coisa do... a meninazinha, que no caso do One Shot era uma menina medusa que foi rejeitada por todo mundo. Aqui tem a Anya, que é uma menina do orfanato que foi rejeitada por todo mundo. Tu tem a história de espião, que nem ele fez no I Spy. Tu tem a coisa de não ter família com parte sanguínea. Os designs dos personagens, principalmente, que tu volta nos one-shots deles e diz assim, essa daqui é a Anya, essa daqui é o Lloyd, tá ligado? A mulher que... Isso me surpreendeu agora, porque tudo que a gente vê de Spy Family tem esse casal, né? O casal e a filha.
Só que quando eu li esse primeiro capítulo, eu não pensava que ela não aparece, né? Eu fiquei surpreso também. Ela não é introduzida aqui. Eu vou até dar um crédito nisso daqui, porque isso mostra que o autor ele não tá tão apressado a ponto dele querer fazer toda a sinopse do mangá dele em um capítulo. E não querer fazer com que toda a construção de personagem, relação interpessoal entre todo mundo, seja feito logo no primeiro capítulo. Ele resolveu dar um foco diretamente no Lloyd e na Anya para poder depois dar foco nessa mulher que eu não sei quem é, em teoria, né? Já que a gente sabe que é o casal, só que a gente não sabe quem é essa pessoa. Ele consegue fazer uma dinâmica como essa que, assim, se for parar pra olhar meio que de fora, é uma dinâmica clichê. Mas ele faz o clichê muito bem, né? Aquilo que a gente fala muitas vezes no WJB, que tem que se fazer o feijão com arroz direito. E por ele ter a experiência que tem, pegando uma trama simples como essa, ele dá um toque a mais, sabe? Ele sabe o que as pessoas querem ver na tela, ele sabe como que as pessoas querem que a interação aconteça, ele sabe o que as pessoas acham fofo, não acham. Eu sinto que esse primeiro capítulo, teve de tudo um pouco e ainda instigou a gente a ler o segundo com aquele cliffhanger com a mãe dele, né? Que é a York, vai aparecer no capítulo seguinte. Eu acho esse primeiro capítulo muito bom, só que uma coisa, isso não chega a me incomodar, não acho nem um pouco um problema, só que isso daqui funciona mais por eu só ter lido esse primeiro capítulo, que eu acho que ele é carregado de informações, não necessariamente chato de ler. Eu digo carregado porque, ele resolveu introduzir toda a história do Lloyd, resolveu fazer uma trama do Lloyd ele tem a missão que, em teoria, é a sinopse do mangá. Aí depois vai pra sinopse, depois vai pra Anya, depois tem outra trama dele tendo que lutar contra os caras que ele derrotou no começo da história. Eu acho que esse é um primeiro capítulo que tem muita coisa. Não chega a ser necessariamente chato. Só que, como eu só li esse primeiro capítulo na ideia de alguém que leu esse primeiro capítulo na época, então tá ok. Agora, se eu fosse ler o volume, aí eu talvez me incomodaria mais, entende? Eu acho que o ponto mais forte do Leonardo Tatsuya sempre foi fazer a relação dos personagens aqui. É muito excêntrica, é muito divertida. Mas acho que todo o resto também é muito cansativo, assim. Eu não achei interessante a parte mais de espião. Eu gosto do Family, mas não sei do Spy, tá ligado? Ele introduz a primeira trama, a gente não sabe exatamente no que ele vai focar, né? Se ele vai focar mais na... Aparentemente, ele quer focar em tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né? Essa dinâmica louca, assim. Mas ele coloca um pano de fundo muito forte, né? Que é o pano de fundo que tem como referência a Alemanha na Guerra Fria, que daí é o Oeste lutando com o Leste, né? E aí ali ele introduz um conceito meio político, mas aí ele brinca um pouco com a relação familiar. Só que é tanta coisa que ele coloca nesse primeiro capítulo que a gente fica meio dividido, assim. Será que a gente vai ver só uma relação familiar? Será que a gente vai ver algo mais profundo? Não vai? Óbvio que a gente tá em 2024, né? A gente tem a ideia de que esse mangá foi um sucesso, esse mangá continuou e durou por anos. Mas, além desse primeiro capítulo, eu tenho a impressão de que eu não sei necessariamente o que ele busca no futuro. Óbvio que ele diz claramente nesse primeiro capítulo a ideia de que, olha, Lloyd, olha Twilight, né? Olha Crepúsculo, tem que fazer uma família pra fazer essa missão aqui. Então ele vai encontrar uma mulher e uma filha, tá? Nessa primeira perspectiva, tu pensa, tá, ele tem uma missão, entendi. Mas será que esse é o grupo de personagens até o final? Ou ele pretende meio que fazer um arco enorme dessa primeira parte e fazendo com que só o Twilight fosse propriamente o protagonista de Spy Family? Mesmo que esteja no nome, não quer dizer necessariamente que ele vai obedecer essa regra até o fim, né? Só que como a gente tá em 2024, dá pra entender que eu não sei, eu não acompanho o mangá, dá a entender que eles estão continuando nessa sinopse até agora, né? Eu não tenho problema isso, porque eu gosto de história que pode se arrastar sei lá quanto tempo. Mas eu não sei o quanto é problemático ou não o cara ter resolvido pegar essa ideia inicial, essa missão inicial e ficar arrastando até hoje, entende? Pra muita gente, isso pode ser um problema no sentido de que essa missão parece algo bobo pra se sustentar por tanto tempo. Óbvio que aí vai envolver toda a competência do autor de saber como é que vai... de saber como fazer as relações interpessoais dos personagens, saber adicionar novos personagens na história, flashback, adicionar outros personagens que vão incluir nessa escola, na vida do pai, na vida da mãe, na vida da Anya, para ver como é que vai expandir esse mundo, entende? Isso é interessante, mas pode ser perigoso, assim, na visão de um autor ter que construir uma história desse jeito. Algumas coisas no primeiro capítulo, assim, me pegam um pouco, eu acho um pouco engraçado, né? O fato de o Lloyd ser um espião que quer parar uma guerra e tal, um cara extremamente experiente, ele é bom em tudo, mas ele não tem a mínima ideia de como se fala com uma criança, né? Que aí
percepção deveria ser uma coisa que um espião do nível dele deveria saber, né? E aí ele vai lá, pega os livros infantis. Eu entendo que isso é pra incentivar as pessoas a olharem e falarem, ó, uma criança precisa de cuidados, né? Nem mesmo um cara tão treinado quanto o Lloyd consegue entender o coração de uma criança. Então, isso tem que ser moldado conforme o tempo. Mas enfim, a recepção de Spy Family sempre foi muito boa. E quando rolou a pandemia, ele conseguiu se beneficiar bastante com o Boom, que inclusive popularizou bastante a Manga Plus e os 2 mangás dele, que foram Kaiju e Dandadan. Bom, então, indo um ano depois, em 3 de julho de 2020, nasce Kaiju Number 8, do autor Naoya Matsumoto, que basicamente consiste em um homem que trabalha no lugar de limpar. Ele não limpa, tipo, coisas usuais, como banheiro. Ele limpa a parte que, tipo assim, ninguém pensa quando vai pensar em Kaiju ou até Vingadores, que é o quê? Que ficou aqueles destroços, tipo, de órgão de bicho, assim, nos pregos, tá ligado? Quem que vai limpar? É essa galera aí, tá ligado? Uhum. E ele tinha, assim, de querer ser da força, a galera que mata os Kaiju, não de que limpa. Só que aí rola uma situação e ele acaba passando por uma metamorfose. O Franz Kafka passa por uma metamorfose. Mentira. Enfim, ele se torna um kaiju. E é isso, cara, a sinopse acontece no capítulo, então é basicamente isso. Eu queria dizer que eu fiquei muito triste com esse mangá. Que a primeira parte do que acontece no capítulo, eu achei tão interessante essa ideia. Macho, um mangá de gente que limpa animais que não existem, cara. Isso é tão interessante ver como é que o cara poderia trabalhar com anatomia, trabalhar com o dia a dia desse cara. Vídeo por exemplo, um Planets da vida, no sentido de... É um tipo de coisa que existe na vida real, só que botando um pouco de ficção pra ver como é que o cara vai lidar com essas situações fantásticas que a gente já conhece em toda a história de ficção, né? Então, porra, eu achei esse mangá... Eu comecei a ler, eu pensei assim, porque o Kaiju número 8 a gente comenta toda vez no WJB+, né, na nossa live mensal. Eu pensei assim, mas pera, tá, esse primeiro capítulo aqui, tá começando assim com o cara limpando o Kaiju. E tem um Kafka, que eu sei que é o protagonista. Eu pensei assim, mas o que isso tem a ver com o mangá que eu ouvi as pessoas comentando? Aí quando ele fala assim, eu queria ser da tropa de defesa, mas eu tô aqui. Eu pensei, puta que pariu, o cara vai destruir o mangá, né? Destruir é exagero, né? Eu nem vi um capítulo. O Júnior está para mangás de ação como eu estou para mangás de Slice of Life, né, cara? Não, mas o problema não é ser ação. O problema é o cara ter tacado uma ideia tão interessante assim pro cara fazer uma história normal ai, gente, fazer um entre aspas, um Shingeki no Kyojin de novo, né? Ai, gente, mas pessoas podem ser titãs também, tá? Pessoas podem ser kaijus também, tá? Ele começa de uma forma bem diferente, assim, é um cara limpando destroços, como o Júnior falou, e já começa que é um cara de meia idade, né? Não é muito comum, assim, um mangá ter um cara de meia idade como protagonista. Pô, a minha idade é foda, eu tenho 30 anos, cara. Mas assim, ele é uma pessoa mais velha do que o comum para esse tipo de mangá. E a gente acompanhando ele, muitas vezes, é até um pouco, a gente já fica assim, tá, peraí, esse cara vai ser o protagonista? Interessante, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da história. E eu senti esse primeiro capítulo de Kaiju, eu lembro que na época eu senti a mesma coisa, que tudo aconteceu muito rápido. Vocês não tiveram essa impressão também? Parece que tudo aconteceu assim muito assim, a gente vai chegar direto ao ponto logo, porque eu não quero enrolar aqui. Eu acho que ele fez esse primeiro capítulo mais rápido, porque eu acho que ele queria fazer essa sinopse, só que ele não queria só tacar que o personagem tem o poder de Kaiju, que o personagem se tornou um Kaiju. Esse cara queria estar nessa situação, derrotando o Kaijus, defendendo a cidade dele, só que ele não conseguiu. Aí, por algum motivo, agora a história começa e ele vai ser o possível salvador, só que ainda assim ele vai ser meio que mal compreendido, não sei o que. Eu entendo essa ideia e eu não tenho problema com essa ideia per si. Como aparentemente o autor não queria fazer um personagem novo, um adolescente, ele resolveu fazer um personagem que já está ambientado nesse universo, já vive essa vida em relação a derrotar kaijus, só que ele ainda não é um cara propriamente forte. Então ele não queria fazer ele buscou fazer o cara que tá desiludido com a vida, em vez do cara que tá acreditando que o sonho dele vai se tornar realidade. Ou seja, ele resolveu fazer o Lula Molusco em vez do Bob Esponja, no final das contas. Eu não acho o ritmo por si só muito problemático, não, assim. Acho que ele tem um bom time para as coisas acontecerem. Por mais que a arte seja bem fraca, no geral, tirando as páginas duplas, que ele se faz um pouquinho, eu ainda acho ok. Acrescentando de novo o que eu falei em relação ao primeiro capítulo, em relação a ter, entre aspas, do lado do sinopse, tem também que eu acho que ele resolveu fazer essa coisa rápida, por
porque ele não queria que tu ficasse imerso nesse mundo de limpeza de kaiju. Eu tô reclamando, entre aspas, aí ter mudado de sinopse. Só que isso aconteceu em um capítulo, então meio que se eu desistir do mangá, eu já desisti no começo, sabe? Eu não posso ficar muito irritado do que ele fez, porque meio que a ideia já tá no começo, entendeu? Não é como aquela coisa do, o cara vai fazer uma ambientação do mundo, o cara vai mostrar como é que é a vida de limpar kaijus, o cara vai fazer capítulos e capítulos de tu tentando entender o sonho do Kafka, de por que ele quer ser um derrotador de kaijus, etc. Não, eu só usei isso para poder usar de gancho futuramente no que aconteceu no fim do capítulo dele já um kaiju, né? E Exato. o Max reclamou da arte aqui. Macho, mas também que ele foi assistente, né? Xingando pessoas de graça. Porque ele foi assistente do Tamura Ryuhei, vulgo cara de Hungry Mary e Shakuretsu no Nirai Kanai. Lendário. E Beelzebub também. Que esses dois primeiros que eu citei tem mangás cancelados aqui no canal. Além do grandiosíssimo, porque eu fiquei com raiva quando xingou a arte, né? Porque, porra, ele foi assistente do grande Sawai Yoshio, vulgo autor, criador, artista de bobo, cara. Então eu me senti ofendido aqui. Esse primeiro capítulo do Kaiju não me faz necessariamente ler ou não. Eu posso ter me decepcionado, que não mencionei. Mas como o mangá flui tão rápido, é aquele mangá aquele tipo de obra que tu só vai lendo automático, porque é algo fácil de ler, tranquilo, vai ter muita ação, possivelmente, então não deve ser nenhum grande problema. Não tem cara de ser algo muito profundo, assim, também. Eu acho que é aquele mangá que talvez, independente de tu gostar ou não do começo, tu pode acabar lendo, porque não vai acabar sendo maçante à primeira vista. Uma outra coisa que atraiu muitos japoneses, né, que a gente já citou, foi a comédia. A ideia de ter monstros, né, kaiju, algo que tá habituado na cultura japonesa, assim, em filmografia, anime, etc. Então, se tem um mangá que traz isso no título, já chama a atenção. Os monstros, a parte da ação, que pra mim não é tão impressionante, mas pra galera é bem legal, assim, a ideia por trás. E pra ser simples de ler. Então, esses vários fatores juntos fizeram com que o mangá fosse um grande sucesso, que bombou bastante na pandemia. Enfim, Kaiju é isso. E agora então indo pro nosso último mangá, que curiosamente lançou no meu aniversário, dia 6 de abril de 2021. Não nesse dia, tá? No dia 6 de abril, dia 21 não, pô. Pra quem não tipo, sabe, 3 anos, sabe? Mas só tem 3 anos aí. Temos aí o estrondoso Dandadan do Tatsu Yukinobu, que basicamente se trata de uma médium que descobre que aliens existem e um ufólogo nerdola que descobre que espíritos existem. E aí, tipo, o resto... Esse capítulo é maluco e é louco totalmente, assim. Esse mangá pra mim é a cara do Júnior, cara. Eu li esse mangá com o Júnior na cabeça. Então, cara, o Júnior é... Eu acho engraçado esse comentário, porque tacando um contexto nosso aqui, o Maitos Saguski, na época do WJB, no começo do WJB, né? Que, né, 6 de abril tá mais ou menos perto da data do primeiro WJB, só que teve testes, discussões, etc. Então o WJB tava se formando aí, né? Em abril de 2021. Então a gente viu o nascimento de Dandadan. O post do Saguski mandando no nosso grupo assim: pô, esse mangá aqui é muito foda. Traduziram o primeiro capítulo, meu Deus, não sei o que. Aí o Matt falou assim: nossa, que foda. Aí eu fui ler assim, e na época eu achei ruim. Aí eu relendo aqui, porra, eu não gosto desse mangá, caralho, cara. Eu me incomodo, eu vou dizer que eu dou créditos pra esse autor, porque eu acho esse autor muito competente. Uhum. Porque, macho, o design que esse cara faz, todos os protagonistas eu gosto per si, mas não tem nada tão diferente pra ser mencionado assim. Mas, porra, o design do espírito e dos aliens, cara, é tão foda. Ele tá traduzindo essas ideias de uma forma totalmente diferente, né, do que a gente tá acostumado em ver com mídias em ficção no geral, né? Porque em espírito a gente pode pensar uma coisa mais fantasma, e Alien a gente vai pensar naqueles cabeçudos verdes, né? Só que não, o cara faz as duas criaturas bem humanoides, só que totalmente esquisitas, assim. Começa a sentir um desconforto do que vai acontecendo, etc, etc. Eu acho a arte do cara muito fluida também. Eu acho um autor bem competente. O que me incomoda nisso daqui... Ai, cara, isso é tão quinta série, puta que pariu. Eu não consigo gostar nenhuma das piadas que ele faz nesse primeiro capítulo, cara,
Ai, o cara pegou o saco do outro, gente. Ai, que legal, que legal. Acho muito infantil isso daí, cara. Me incomoda muito. Eu queria ver esse cara fazendo um mangá de terror, assim, seria legal ver a arte dele, né, trabalhando nisso. Porque vale salientar, né, que ele passou pelo que a gente chama de checklist, né? Ele foi assistente de Gokuraku e em Fire Punch também, né? Então ele já Uhum. tem um checklist aí de, tipo, ó, ele foi de Chainsaw Man também. De tipo, ó, esse cara aqui tem uma boa arte, pelo menos, né? E Dandadan foi o único mangá desses três que eu nunca tinha tido nenhum contato, assim. A única coisa que eu conhecia de Dandadan era algumas artes separadas e olhe lá. E eu não sabia, eu não tinha ideia do que o mangá se tratava, eu não sabia se o mangá era sério, se era piada. E eu terminei o primeiro capítulo sem entender ainda, né? Se ele busca fazer piada, se ele busca ser mais sério, se ele busca chegar em algum lugar. Mas eu vou dizer assim que eu achei ele meio carregado de informação, de coisa, mas ao mesmo tempo eu curti a arte, assim, eu consegui aproveitar o mangá, sabe? A parte que eu ri, assim, foi essa parte da quinta série que o Junior falou, né? Foi a parte que eu mais achei engraçada, mas também nada absurdo. No entanto, esse negócio da arte me interessou, assim, eu queria ver onde que esse cara quer chegar, né? É uma mangá que eu leria, assim, pra, por curiosidade, mais por curiosidade, sabe? Mas eu sinceramente, não vou dizer, assim, que ele me pegou logo de cara, porque não pegou. Não, eu diria pra mim que esse mangá tem cara de que ele tem cara de que cresce e que fica muito bom. O problema é que essa primeira impressão não me dá vontade nenhuma de continuar, cara. A escolha de humor que ele resolveu fazer, eu acho tão. Ai, cara, tão besta. Tão besta. Eu gosto desse capítulo, diferente do Talion. Tipo, eu não achei carregado, não. Eu acho que ele conseguiu fazer fluir muito bem, assim, entre os quadros. Eu consegui achar muito bem o tom, assim, porque, tipo, ele é bem World of Cool, sabe? Tipo, ele pode ter aspectos sérios, assim, ou dramáticos pra algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele pode conseguir inserir essas coisas zoadas e loucas, porque elas estão fora da realidade dos personagens. Então vai ser cômico pra um lado, mas também vai ser aterrorizante pra um outro, sabe? Tipo, pra eles. Então acho que esse tom que ele conseguiu achar aqui foi ótimo, assim. E pra mim acho que a melhor coisa desse capítulo é o plot twist do final, assim, que o caralho, cara. O filho da puta, ele é o ídolo lá da menina, mano. Tipo, no final, o plot twist do capítulo. Me pegou no dia. Isso eu achei fofo. Acho que ele conseguiu mostrar tudo que ele conseguia. Tipo, ele deu o arsenal. Cara, vai ter arte foda, vai ter porrada, vai ter romance também, mas também vai ter, tipo, teoria da conspiração, mas também vai ter piada, tipo, ridícula, assim, escrachada, e é isso. Ele fez uma apresentação muito maluca. Eu gosto assim, diferente do Júnior, o que mais me chamou a atenção aqui realmente foi a parte da piada, porque assim, eu não esperava que fosse um mangá nesse tom, né? Porque a gente é apresentado a um espírito, aí, pô, aterrorizante, né? Aquela velha. Aí depois a gente é apresentado a um outro, aos aliens, que é extremamente aterrorizante. Cara, eu achei o design dos aliens muito, muito louco, assim. E aí chega a velha falando assim do nada que vai pegar o pinto do cara, assim, tipo, aí ele tem que ir atrás buscar, sabe? E eu achei isso muito engraçado. Os dois têm uma dinâmica interessante, né? Eu gosto da ideia de que ela ficava com raiva das pessoas que riam da avó dela, mas ela não sabia entender esse sentimento. Eu gosto da ideia do Takakura, que é. Né, inclusive a piada, o nome dele, né? Do Takakura Ken, né? Que tem o mesmo nome do ator lá que a Ayase é fã. É, Dessa coisa de ele ter sempre se sentindo sozinho, assim, ele queria que os aliens chegassem pra fazer companhia pra ele, porque ele queria algum amigo, aquela coisa, né? Tipo, não tem nada a perder, gostaria de. Nem se eu fosse abduzido, talvez eu tivesse uma vida melhor e tal. Então é interessante como eles se complementam nesse mundo de Dandadan, que eu não tenho ideia do que é ainda, mas é uma. Esse mangá ele me cheirou a caos, assim, sabe? Aquele caos interessante. Então, se eu fosse definir esse mangá. Acho que é bom citar também que esse cara, sempre que a gente vai citar tá bom que eu já tô datando mais ainda o podcast, né? Enfim. Mas, tipo, o Yuji Kaku, ele também já é conhecido, de certa forma, como um cria do Fujimoto, sabe? Trabalhou junto de e tudo mais. E. Só que, tipo assim, era pra ser o trio, né? O Fujimoto, o Tatsu e o Kaku Yuji. O Kaku Yuji é um bosta. Mas a gente gosta de. De modo exterior, assim, a galera gosta de falar que o Tatsu, ele é, tipo, a cria do Fujimoto que deu certo, sabe? Tipo, ele conseguiu pegar o do Fujimoto de algumas coisas, mas, tipo, ele conseguiu ter essa vertente própria dele, assim. O que eu destaco também no Yukinobo
é que mesmo tendo a galera que é cria do Fujimoto, não sei o que, eu dou um destaque a mais nele, não em relação a ele ser o melhor artista ou qualquer coisa assim. Eu dou um destaque a mais pro Dandadan no sentido de que o Dandadan começou a ser serializado quando Chainsaw Man já tinha acabado. Existia o fenômeno de Chainsaw Man. Então meio que os outros eles já estavam publicando coisas antes concomitante ao Chainsaw Man. Esse daqui já foi depois do estouro que já teve. Além de que, como o Chainsaw Man tinha acabado, as pessoas estavam procurando um novo mangá nesse estilo pra ser seu, né? Então o Dandadan tomou esse espaço e conseguiu muito fã por causa disso também. Mas, enfim, na minha perspectiva, eu só queria acrescentar que eu acho que esse cara tem um grande futuro pela frente. Mesmo tendo lido um capítulo, mas eu vejo muito potencial nele. Eu só não... Mas se fosse piada de peido, eu ia gostar mais ainda, sabe? Só que cara, o que me incomoda é essa piada com pênis e sexo. E também esse primeiro capítulo tendo a cena de quase estupro lá também. Isso é bizarro. Isso me incomoda muito, Eu queria dizer só que eu acho interessante, óbvio que faz todo sentido, visto o desenvolvimento da internet, a queda de mangás em formato físico, a queda de vendas de mangás em formato físico, principalmente de revistas em formato físico. Então, eu acho interessante ver essa coisa da migração da Shonen Jump para revista digital. Eu sei que não, o Shonen Jump mais não é necessariamente a Shonen Jump semanal que a gente conhece, né? É como se a gente fosse falar de One Piece quando a gente fala de Jump+, mas eu acho um movimento interessante de existir hoje em dia, e também que a galera que está sendo bastião dessa revista é tudo gente competente, pra não ter aquela galera saudosista mas a Shonen Jump semanal era muito melhor do que a digital. Agora que foi pra digital tá perdendo a arte, tá perdendo a magnificência da revista. O quanto vocês veem qualquer desses mangás aí sendo sucesso na Shonen Jump semanal? Óbvio que não necessariamente hoje, 2024, mas sim em relação à época que foi lançada, etc. Eu acho que só Spy Family e Dandadan, sinceramente, só os dois. E Dandadan ainda talvez, porque na real, até Spy Family talvez, porque eu não sei... Né? Eles têm um ar de diferente que não necessariamente faz com que converse com um grande público. Porque essas histórias aqui que a gente tá falando, elas conseguiram o crescimento de popularização, de fama, parte por eles atingirem um nicho, ou eles atingirem um nicho em relação ao gênero, de algum gênero que pessoas gostam, de tropos, de arquétipos, de clichês, etc., ou eles atingem um nicho no sentido de que a gente gosta desse tipo de arte, desse tipo de narrativa, desse tipo de autor, essa linha de escrita, então bora ler mais esse tipo de pessoa. Então, que é um tipo de pensamento que faz mais sentido na Jump+, visto que não são apenas 20 mangás, né, cara? São centenas. Sempre vão diluindo, indo, voltando, mas que no final eles conseguem fazer com que um nicho seja suficiente para esse mangá continuar existindo, e apresentar algo a mais faz com que eles possam se tornar famosos, né? É isso, então. Para dar essa finalizada, essa corrida final, vamos então ranquear, né, as histórias e dar o tchau pra galera. Júnior Massa Bruta. É isso, tá tudo na descrição das nossas redes sociais, para você conferir não só do WJB propriamente, mas também dos membros. E não ranqueando propriamente, eu diria que o mangá que me faz vontade de ler é Spy Family. É o tipo de humor que eu gosto. Não sei o que aconteceria no futuro, mas eu me achei cativante. Kaiju, não. Daria pra ler, mas melhor não. E Dandadan me deu muita raiva, então não também. Eu acho que Dandadan talvez até mudaria de opinião, mas aí eu teria que ter algum motivo a mais pra continuar esse mangá. Kaiju eu não vejo muita perspectiva, não. Talion. Bom, eu já leio 2 desses mangás, né? Então é meio. Não tem muito como eu dizer se eu leria ou não, né? Porque só sobraria Dandadan. Mas os primeiros capítulos, assim, o que eu mais. Não é o que eu acho atualmente, mas olhando só pros primeiros capítulos, eu prefiro o Spy Family primeiro. Porque pra mim ele tem de tudo um pouco, né? Mesmo tendo algumas coisas ali meio
assim, que não necessariamente é o que mais me chama atenção, mais me pega, eu acho que é o mais consistente. Depois eu diria que é Dandadan, porque mesmo que ele me apresentou mais coisas diferentes do que Kaiju, uma arte mais diferente que me chamou mais atenção, personagens que me chamaram mais atenção, a piada, eu ri bastante daquela piada da quinta série lá, que o Júnior não gostou, e por último Kaiju, né, mas não fica muito longe de Dandadan não, porque Kaiju foi muito fácil de ler, foi muito tranquilo de chegar lá, e me deu vontade de acompanhar um pouco, né, o que o autor teria para trazer em um mangá de Kaiju, onde o cara se torna o Kaiju, né, isso é uma coisa que me chamou a atenção, assim, mas dos três foi o que menos ressaltou os meus olhos, né, e Dandadan definitivamente eu quero ler sim, até pro WJB+, também, então leria sim, os outros dois eu já leio. É isso, então. Pra mim, eu acho que Dandadan em primeiro, mas sinceramente eu acho que flui bem mais o Kaiju. Atualmente eu acho que eu gosto mais do capítulo de Kaiju, mas enfim, fica ali disputando o primeiro lugar o Kaiju e o Dandadan. E por último, o Spy Family, eu achei um pouco carregado demais em algumas partes, mas a dinâmica dos personagens me agrada bastante. No geral, são 3 bons capítulos. E enfim, é isso. Então, comentem nos comentários ou na aba de sugestões aí do Spotify, do YouTube também. Ou não tá no Twitter que a gente fez a postagem aqui, quais 3 mangás, qual tema que você quer ver aqui, ponto de partida, e é isso, e é porque e é mesmo, e verde, Jory, put, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo ponto de partida. Tchau, galera. Valeu!